Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós temos mais um encontro com um aprovado, mais uma aprovada, aliás, que hoje nós teremos aqui para a gente descobrir como que ela fez para ser aprovada em 2 concursos públicos para delegado de polícia. Eu já estou vendo que ela já pediu para participar e vou aceitá-la. Mais alguns minutinhos. Tudo bem? Olá. Tudo bem, Matheus? Boa Tudo noite. certo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Vamos Aqui. lá. É uma honra tê-la aqui hoje com a gente, tá? Nosso segundo encontro com a aprovada. E, no caso, aprovada realmente. E, o Rafa, esse encontro ele foi idealizado porque, mais do que a gente propriamente mostrar uma aprovação, às vezes, por uma foto ou por números, a gente quer mostrar realmente a face dos verdadeiros aprovados, a luta que cada um enfrenta, porque muitos dos nossos colegas que estão hoje aqui vendo a gente, eles olham às vezes e falam, nossa, eu nunca vou conseguir chegar nisso, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo estudar, e muitas dificuldades que eles passam, e o interessante é que todos nós passamos, eu passei por isso, você também já passou. Então, primeiro, o tempo é seu, se apresente, fale das suas conquistas, o que você já conquistou nessa trajetória, que depois a gente vai tocando o barco aqui. Combinado. Primeiro eu quero agradecer, né, ao Dedê, pelo convite de poder falar um pouquinho aqui sobre essa trajetória que é muito difícil para todos nós, para quem está começando, para quem, assim como eu, já está provavelmente finalizando. É muito importante que a gente consiga realmente visualizar, do jeito que você falou, Matheus, visualizar quem são essas pessoas. Porque às vezes a gente vê uma foto, a gente vê um nome na lista, a gente começa a idealizar demais, a gente começa a falar, nossa, aquela pessoa é muito foda, como é que ela passou e como que eu tô aqui ainda? Então a gente meio que começa a idealizar uma pessoa que é exatamente como a gente. Só que é uma pessoa que que já está persistindo ali há algum tempo e que, enfim, ela consegue, então, ser aprovada. Meu nome, vou falar, então, me apresentar um Com pouquinho. Meu nome é vontade. Rafaela. Meu nome é Rafaela Cardoso. Eu sou do interior de Minas Gerais. Tenho 30 anos. Me graduei na faculdade em 2017. Terminei a faculdade ali com 22 anos. E terminei ali meio perdida, sem saber o que eu ia fazer. Ao mesmo tempo que eu já queria prestar concurso e ser delegada, já era a minha intenção desde o segundo ano da faculdade, eu não tinha aquela resiliência e aquela persistência em estudar. Eu sempre fui muito de sair, de beber, de fazer farra, sabe? Na faculdade, então, eu sempre fui essa pessoa. Então, participei de muitos jogos, fui para aqueles eventos, praia jurídica, participei de tudo. Então, quando eu finalizei, eu fui aprovada na OAB antes de passar, mas eu não tinha essa persistência de estudar, porque isso teria que me faria abdicar de toda essa vida de festas que eu levava. E realmente, esse foi um dos motivos que eu não comecei a estudar logo depois de formada. Como eu me formei muito nova, eu não tinha ainda essa consciência do que eu deveria fazer pelo meu futuro. Hoje eu tenho amigas que estudam ali desde o final da faculdade ou desde assim que formadas e eu admiro demais, porque eu não tive essa maturidade. E eu admiro muito quem tem. Mesmo sendo muito novo, a pessoa priorizar o seu futuro é assim essencial. E lá na frente ela vai colher esses frutos e vai poder então entender como foi importante essa escolha dela. No caso, eu não fiz essa escolha, eu comecei a estudar para concurso já com quase 27 anos, né? Eu comecei a estudar com 26 anos e alguns quebrados, assim. Então, foi a hora que eu vi que eu tinha que tentar recuperar esse tempo perdido, né? De mais de 4 anos depois de formada. Então, aí eu comecei estudando meio perdida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito 880. Então, ao mesmo tempo que no início eu não queria estudar,
quando eu comecei a estudar, eu já, no outro dia, meu despertador tocou 4 da manhã, e 4 da manhã eu comecei. E hoje, ainda 4 anos depois, é o horário que meu despertador toca, porque é o horário que eu rendo. Então, assim, a partir do momento que eu tomei essa decisão, foi um divisor de águas na minha vida. Eu mudei, assim, completamente, de uma hora para outra, toda a minha rotina. Só que eu comecei meio perdida. Eu assistia umas videoaulas aleatórias, já estava com o edital da Polícia Civil do Pará, publicado há uns 30 dias. 2000, isso foi 2020, 2020. 2020, né? Final de 2020, a Final de pandemia pegando 2020. fogo. E eu Isso. lembro que teve que. Isso acho que era o meio de 2020, né? Por aí. Teve várias sucessivas as provas foram adiadas, né? Eu lembro, 2020. Isso. E eu não estava em contato com o direito. Como eu falei antes, eu me frustrei demais. Aí eu comecei a advogar, só que não era o que eu queria. A remuneração também não era algo que me satisfazia. Então eu comecei a me frustrar demais com o direito. Aí eu saí do escritório que eu advogava e cheguei a entrar numa empresa de telemarketing. Eu fui atendente de telemarketing, aquele pessoal que fica ligando pra gente incessantemente. Eu fui essa pessoa. Fiquei 1 ano e 1 mês no telemarketing, de tão frustrada que eu fiquei com o direito. Porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu queria fazer concurso, eu não tinha persistência de continuar estudando. Então eu fiquei esse 1 ano também, só que, por óbvio, também me frustrei muito. Não era o que eu queria fazer, a remuneração também não era condizente com o que eu queria para o meu futuro. Então foi num dia, mexendo no Instagram, eu já sem contato com o direito há um tempão, falei, apareceu um curso, edital publicado, Polícia Civil do Pará. Prepare-se com a gente na sua reta final. Eu simplesmente fui lá e comprei o curso. Sem planejamento, sem, sei lá, só no ímpeto mesmo. E aí, como eu te falei, no outro dia eu já acordei cedo, já comecei a estudar. Meio aleatório. Às vezes eu via pontos no edital que eu não via no material, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou me preparar, né? Só que às vezes no material estava escrito um ponto do edital que era escrito de outra forma, tipo um sinônimo. E eu tava tão crua que eu não sabia que aquilo estava sendo abordado, porque eu procurava exatamente os pontos específicos do edital para eu poder estudar. Enfim, aí eu comecei meio por videoaula, só por videoaula, não fazia questões, não lia a letra da lei, eu nem sabia que precisava disso. E fui assim, aí, fazendo material, né, escrevendo meu material à mão, no caderno mesmo, à medida do que eu ia assistindo na aula. E fui fazer essa prova do Pará com, sei lá, acho que 4 ou 5 meses estudando. E eu tinha certeza que eu ia passar, tá? Eu tinha certeza. Aí, eu acho que eu fiz na época, eu fiz 55 pontos de 100. Aí eu fiquei, né? Falei, nossa, não é o rendimento que a gente espera de uma pessoa que precisa ser aprovada. Mas mesmo assim, eu continuei desse mesmo jeito. E logo saiu o edital da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E aí fui fazer a prova do mesmo jeito, estudando da mesma forma. Fui, fiz a prova e fiz de novo 55 pontos. E eu lembro que eu assisti que tinha uma questão de penal super difícil sobre finalismo, uma questão gigante. E aí eu lembrava que eu tinha visto aquilo na aula, mas eu não sabia aplicar. Eu lembrava de ter ouvido falar dos autores, né? Falava de Weltzel na questão. E falava do finalismo, e eu falava, gente, mas eu estudei isso, como que eu não tô sabendo lembrar? E eu fui pro banheiro chorar. Pedi a moça pra ir no banheiro. Ela foi, e eu fui e comecei a chorar no meio da prova. Falei, não, do jeito que tá horrível, né? E aí fui, aí quando eu voltei, corrigi, tinha feito 55 pontos. E já estava com o edital daqui de Minas publicado. Eu tinha me inscrito para delegado e para investigador. Isso, acho que a prova daqui era sei lá, umas 3 semanas depois da prova do Mato Grosso do Sul. Foi isso. Eu lembro, eu prestei essas mesmas sequências de provas. Você prestou, né? Eu lembro que o Pará foi no meio do ano, em junho, por aí. Mato Foi Grosso por aí mesmo. do Sul, eu lembro a data, foi 9 de dezembro. Em Minas era 1 ou 2. Não, mentira. Acho que foi isso mesmo. Dezembro e depois foi no primeiro final de semana de dezembro e daí em Minas já era 2 posteriores, que era um pouco antes do Natal já. Final Isso, do e era ano. dezembro, né? Que a gente tá geralmente morto do ano inteiro, perto das festas de final de ano, querendo confraternizar e tal. E foi nesse meio tempo que eu descobri o curso do DD, o extensivo. E aí eu fui, comprei e não comecei.
eu esperei fazer a prova de Minas. Eu estava inscrita para delegado, investigador e escrivão. Eu fiz as 3 provas. Aí eu acho que escrivão era no primeiro final de semana e delegado e investigador no outro final de semana, algo assim, Exatamente isso. né? Exatamente isso. Aí eu fiz a prova a primeira prova de investigador ou escrivão e fiz a segunda, só que eu não fiz a de delegado. Eu fiquei com o pensamento de que não adiantava eu fazer porque eu não ia passar. Porque eu sabia que o jeito que eu estava estudando não estava legal, não era certo. Eu falei, eu não vou me frustrar mais uma vez logo aqui no meu estado, que é, né, realmente onde eu quero muito poder ficar. Então, eu fiz a prova de investigador e de escrivão, não passei em nenhuma das duas. Inclusive, fiquei longe do corte. E logo em seguida, depois do Natal, do Réveillon, eu já comecei com o extensivo do DD. Uns 4 meses depois, saiu o edital de São Paulo 2022. E aí eu já migrei pro reta final. E quando eu comprei o curso, para mim foi uma surpresa muito grande. E eu não tô puxando o saco, porque, tipo assim, eu vi aquele monte de material, aquele monte de página e eu assustava. Eu sei que essa é a realidade de muita gente que hoje, né, quando pega e vê, sei lá, 400 páginas na primeira semana. Mas a hora que eu via que tinha um material de jurisprudência, um material de lei seca, que eu nem sabia que precisava ler letra de lei. Já tinha feito 2 provas de delegado. Para mim foi uma coisa, tipo assim, como se alguma porta tivesse aberto na minha frente. Sabe? Eu vi o que eu precisava fazer. Então, foi ali que eu comecei a aplicar o foco que eu realmente tinha, mas não tinha uma metodologia. E aí eu comecei realmente a aplicar esse foco no que eu realmente precisava fazer para ser aprovada. Então, eu acho que o edital de São Paulo 2022 saiu por, acho que em março ou abril. E em junho eu passei na Objetivo. Eu fiz exatamente o corte. Então, eu saí em 6 meses, eu saí de uma prova com 55 pontos e fui para 72 pontos. E a época foi o corte. E assim, na hora, eu nem acreditei que eu corrigi a prova, eu nem acreditei, que eu falei, meu Deus, eu nem acredito. Foi uma prova difícil 2022. Foi. E a Vunesp, ela é muito atípica, né? Ela cobra uns negócios que não tem muita relação com o cargo. A FGV já é o contrário, assim, pelo que eu tenho visto. Então, assim, eu falava, gente, mas como assim? E aí eu tinha visto que realmente o que eu estava fazendo, finalmente, poderia me fazer chegar nessa aprovação. E aí depois eu reprovei na discursiva, reprovei feio, feio mesmo, porque eu vi ali que talvez precisa, ainda, apesar de eu ter passado da objetiva, eu precisava ali solidificar aquele conteúdo que estava um pouco ainda, né, abstrato na minha cabeça, até pelo pouco tempo. Então eu reprovei na discursiva, só que logo depois também, foi acho que outubro ou setembro de 2022, veio a prova de Roraima, que foi a prova que eu consegui, acho que eu fiz 81 ou 82 pontos de 100. Tinha uma diferenciação de peso, mas eu fiz essa pontuação. Então, assim, aí a partir daí foi. Eu reprovei no Espírito Santo. Eu estava estudando muito especificamente para Roraima, porque já era a VUNESP, era a mesma prova de São Paulo. Então eu falei, eu já passei numa prova da VUNESP, eu não vou mudar o meu jeito de estudar agora. Eu preciso tentar passar nessa mesma banca que eu já passei no Objetivo. Então aí eu reprovei no Espírito Santo, era Sebrasp, reprovei no Espírito Santo, mas eu estava com muito foco em Roraima, eu queria muito passar lá, porque o cenário lá estava muito propício, digamos assim, porque eram poucos inscritos, eu estava achando que eu já estava assim, avançando mais, então eu falei, eu vou focar nessa prova. Então eu reprovei no Espírito Santo, eu não lembro se teve mais alguma depois do Espírito Santo, e reprovei em Goiás também. Em Goiás eu também reprovei. Ô, Rafaela, é interessante você falar isso, porque antes das aprovações vem as reprovações, né? E me fala, né, com essas reprovações que você falou que teve sucessivas, e é muito interessante, e uma coisa que eu acho relevante a gente trazer aqui, né? Que as reprovações, elas são etapas normais anteriores a uma aprovação, inclusive uma que você conquistou ontem, né? Com a prova da Polícia Civil de Pernambuco. Como essas reprovações elas te fizeram repensar no seu estudo, na sua maneira de agir? O que você acabou... Porque as reprovações elas têm que servir como uma correção de trilha. Olha, eu estou por esse caminho, mas
a gente precisa mudar. Como que isso te fez mudar até conseguir ser aprovada? Então, quando eu reprovei no Espírito Santo, eu não liguei tanto pelo, né, que eu te falei antes. Eu tava focada 100% em Roraima. E existe, querendo ou não, a gente forma uma base, né? Só que existem as abordagens que cada banca gosta de fazer. Então, isso é incontestável. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, mas algumas bancas, por exemplo, a Vunesp, ela cobra coisas mais atípicas. A FGV não, ela já foca ali em coisas mais pertinentes. Então, no Espírito Santo, eu não me importei muito. Porque era uma abordagem totalmente diferente, eram menos matérias. Em Roraima a gente tinha muita matéria aleatória, lá cobrava humanística, filosofia, então eu estava muito focada nessa parte. Só que o que eu sempre fiz, que me ajudou muito, foi pegar a prova e ver o que eu tinha errado. Então a questão que eu errei. Geralmente, na própria prova, na hora eu marcava se eu chutei a questão, ou se, tipo, eu tenho anotações, assim, se eu chutei, ou se eu não sabia nem o que eu estava lendo, ou se eu confundia algum termo. Então, eu conseguia fazer um mapeamento do que eu tinha errado mais em cada matéria. Se eu tinha errado letra de lei, ou se eu tinha errado jurisprudência, porque eu sempre tive muita dificuldade da jurisprudência, eu não gosto. Eu sempre gostei de ler lei seca. Como Ah, isso, meu? ah, Eu eu acho que é tenho a uma primeira pessoa predileção que eu imensa pela conheço. lei seca, que Meu Deus do geralmente todo céu. mundo acha chato. É o que eu mais gosto. É porque não muda, sabe? É aquilo que tá ali, pronto, você lê e é aquilo. Agora, a jurisprudência não. Enfim. E aí, eu sempre, nas minhas provas, eu sempre marquei. Sebrasp, ela não deixa a gente trazer as provas, né? Mas no canhotinho, eu sempre anotava. Quando era uma questão que eu ficava com dúvida, eu fazia um círculo no número da questão, para eu lembrar depois que foi uma questão que eu marquei com dúvida. Então, para eu analisar, aí a hora que eu via a questão, que saía a prova, né? Eu via a questão e eu lembrava por que eu errei, ou qual que foi minha dúvida, ainda que eu tenha acertado. Por chute, por que eu fiquei com dúvida naquela questão. Então, eu conseguia mapear esses erros. Então, isso me ajudou muito a revisar para uma prova futura e também para focar em pontos que eu estava errando, ou que eu estava com alguma deficiência. Depois da prova de Goiás, que eu também reprovei, só que eu fiquei muito feliz com aquela prova, porque foi uma prova que tinha uma cláusula de barreira grande, né? Então eles picotaram muitos candidatos bons ali, acho que já na segunda fase, a nota de corte foi muito alta. E eu tinha feito uma nota razoavelmente boa, assim, na minha concepção. Eu acho que eu fiquei a uns 6 pontos do corte, algo assim. Mas pela quantidade ali de gente que foi cortada, eu na época, e também porque eu já estava muito focada em Roraima, eu já tinha, né, já estava, foi tranquilo, assim. Não foi uma reprovação que me doeu muito. Aí, quando saiu o resultado da discursiva de Roraima, que eu vi que eu estava na oral, isso foi em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. Eu esqueci o mundo. Eu falei, eu vou estudar 100% para essa prova. E aí, em 2023, a gente não teve muito edital, a gente teve só, acho que PC Alagoas, que foi também remarcada várias Várias vezes. vezes. Foi um edital de 2022, cuja prova foi rodando, rodando até acontecer em Isso, 23. acho que foi em julho de 2023. E a minha prova oral era 3 semanas depois da prova de Alagoas. Só que eu sempre me inscrevo nas provas, mesmo que às vezes eu talvez não vá fazer essa prova. Pernambuco, inclusive, foi assim, eu não ia fazer a prova. E aí eu fui fazer a prova de Alagoas sem estudar metade do edital, porque lá em Roraima só caía na oral constitucional, processo penal, penal e legislação. Então eu estava focando só nessas matérias. Então, o administrativo e as matérias subsidiárias, eu larguei de mão. E não fazia questão também. Como também foi um formato diferente lá em Alagoas, certo ou errado, eu. Enfim, eu fui fazer a prova pela farra, eu acho. Porque eu vi meus amigos e eu também precisava dar uma relaxada antes dessas 3 semanas que foram decisivas para minha prova oral de Roraima. E aí eu te fiz de novo os famigerados 55 pontos que eu fazia lá nas primeiras etapas, nas primeiras provas. E aí isso me deixou muito mal.
Eu falei, mas como assim? Eu já tô numa prova oral e aí eu fiz 55 pontos em outra prova objetiva. Aí realmente foi uma coisa que mexeu muito, muito comigo. Até eu conversar com várias pessoas, né, que estavam ali me acompanhando nessa trajetória. E todo mundo, sim, me ajudou muito no sentido de eu me lembrar que eu estava, né, focada em outra coisa, que eu realmente não estava ali revisando aquelas matérias há algum tempo e que eu deveria ser um pouco mais gentil comigo. Eu sempre tive essa dificuldade de ser gentil comigo. Eu sempre fui todo mundo que às vezes vinha conversar comigo, desabafar. Falava, ai, Rafa, o que eu faço? Eu tô muito mal, eu não consigo avançar. E eu sempre fui muito gentil com essa pessoa. Eu falava, não, mas você tem que respeitar seu tempo, não sei o quê. Tudo que a gente sempre fala, só que comigo, eu nunca fui assim. Eu sempre fui a pessoa mais rigorosa comigo. E isso me atrapalhou muito. Eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer mais e mais, e quando eu via um resultado negativo, eu falava, como assim que eu tô fazendo tudo que eu posso e eu não tô conseguindo chegar? Então, foi uma reprovação que mexeu muito comigo, a de Alagoas. Até que eu conversei com várias pessoas. Dalmar tá aí, meu amigo, que me ajudou muito, muito mesmo, em toda essa trajetória, desde a prova oral de Roraima até agora, né, nessa prova oral de Pernambuco. Então, essas reprovações, elas servem para a gente ver que a gente tá no caminho certo. Só que esse caminho, ele não é linear. Vai chegar uma hora que às vezes você não vai ter um rendimento compatível com aquilo que você está fazendo. E tudo bem. Você vai recalcular a sua rota, você vai ver o que você fez de diferente, o que você fez de errado. E aí você vai adequar para ali na próxima prova você realmente ver que você está avançando, ou quem sabe já avançar de fase. Então, para mim, essas reprovações, apesar de eu ser uma pessoa assim resiliente, eu posso dizer assim, essa de Alagoas foi a que mais mexeu comigo. E também depois de Alagoas, que eu já tinha. Aí fiz a prova oral, né, de Roraima. Aconteceram várias coisas nessa prova. Chegaram a trocar postar um edital com a minha nota. E depois, 50 dias depois desse edital, publicaram outro edital, revogando o anterior. A minha nota 1,5 ponto mais baixa. Então, eles tinham trocado a minha nota com a nota de outra candidata. E isso também mexeu demais comigo, porque 1,5 ponto, que foi a diferença entre uma nota trocada e a outra, poderiam me fazer ficar dentro das vagas lá em Roraima, porque eles aumentaram algumas vagas do edital antes de chamar para o curso de formação. Então, isso também mexeu muito comigo. A gente tem que. Essas bancas, geralmente, elas não são muito. Acontecem muitas arbitrariedades, né? E isso não está no nosso controle. Então, às vezes, a gente tem que só pensar e deixar que essas coisas que não estão sob o nosso controle, não deixar que elas influenciem tanto, né, na nossa caminhada, no nosso estudo. Porque às vezes acontece, hoje em dia a gente vê muita arbitrariedade de banca, muita coisa que acontece, e isso mexe demais com as pessoas. Às vezes uma pessoa passa fora das vagas e fala, nossa, eu passei por tudo isso aqui e não vou ser nomeada agora. E tem muita gente que simplesmente desiste de estudar. Eu fico indignada. Eu passei fora das vagas em Roraima. Provavelmente eu vou ficar fora das vagas em Pernambuco. E eu vejo que muita gente às vezes passa ou deixa de estudar para esperar a nomeação, ou se frustra tanto por ter feito tanto e não ter sido nomeado, não entrar nas vagas, e a pessoa simplesmente desiste. Sendo que ela tá ali, ó, sabe? Aquele passinho de entrar no próximo concurso. Então, assim, reprovação, para mim, é sinônimo de realmente resiliência, de você parar, ver o que aconteceu, não deixar te abalar e continuar. É interessante você falar isso, porque eu costumo muito falar isso para todo mundo com quem eu tenho contato, né? Muitas pessoas às vezes me procuram você, procuram você, como que você fez? E eu falo, gente, aquele que não consegue passar em concurso é aquele que desiste. Porque eu conheço pessoas que foram aprovadas com 1 ano depois de terminar a faculdade. Eu conheço pessoas que foram aprovadas durante a faculdade, fizeram curso de formação pensando em terminar a faculdade logo para conseguir ser nomeados. Mas eu também conheço pessoas que demoraram 10 anos para serem aprovados. Então, 10 anos. Inclusive, um aqui estava presente na live.
conheço outros colegas que demoraram 10 anos para serem aprovados. E o que isso mostra, pelo menos para mim, com a minha pouca experiência, na nossa pouca experiência, né, jovens, que desiste, que não consegue ser aprovado aquele que desiste, aquele que larga a peteca no meio do caminho. Porque a reprovação na fase objetiva, depois a reprovação na fase discursiva, elas são etapas totalmente normais, doídas, que fazem a gente repensar muito o caminho, como você mesmo disse, mas que são totalmente normais antes de vir uma aprovação, antes de vir a nomeação. E o Rafa, me fala uma coisa para mim. Você disse que nunca gostou muito de estudar jurisprudência. Você superou esse medo de jurisprudência? Como que você fez para lidar com isso? Porque hoje você pega as bancas, principalmente a banca CESP, que você acabou de fazer a prova, acabou não, né? Mas no começo do ano fez a prova de Pernambuco e uma prova recheada de jurisprudência. Como que você fez para superar essa dificuldade que você tinha e conseguir ser aprovado? Eu simplesmente vi que eu precisava estudar jurisprudência. Porque, por exemplo, não adianta você ser muito bom em ler a letra da lei se você não consegue aplicar a letra da lei ao que está sendo decidido pelos tribunais superiores. Até porque muitas das vezes a letra, a forma como os tribunais superiores aplicam a letra da lei é totalmente diferente do que você interpreta lendo. Então, assim, quando eu comecei a não avançar, ou eu errava uma questão lá no que concursos, e via que o meu erro era porque eu não sabia jurisprudência, eu falei, não adianta, eu vou ter que sentar e vou ter que ler a jurisprudência. Porque no estudo para concurso, a gente dificilmente vai fazer só o que a gente gosta. Não adianta você sentar todos os dias para estudar 8 horas líquidas, como tem gente que fala que estuda, e estudar só o que você gosta. Ah, hoje eu vou estudar processo penal, eu vou estudar só inquérito policial. Não adianta você estudar só o que você quer. Você tem que parar e pensar de uma forma estratégica e objetiva. Está no edital. Você tem que estudar. Algumas coisas com um peso maior e tal, ou da forma que você falou, de acordo com a banca, a forma de cobrança de uma banca é muito mais pesada, às vezes, em jurisprudência do que outras. Então, assim, eu ainda não gosto de estudar jurisprudência. Eu acho tudo muito, muito instável, muito incerto. Cada dia um posicionamento diferente. Às vezes eu fico pistola estudando jurisprudência de processo penal, principalmente. Mas não adianta. Tem que estudar. Então, como que para mim ficou mais fácil? Hoje eu pego a minha própria letra da lei e vou inserindo as jurisprudências ali direto do site dos tribunais. Então, às vezes, quando eu já estou lendo a letra da lei, a jurisprudência está ali. Então, para eu avançar na letra da lei, eu vou ter que ler a jurisprudência que eu mesma coloquei no material. Então, isso para mim foi muito bom. Eu fazia esse estudo de uma vez, da letra da Conjugado, né? lei. Tudo conjugado. Exatamente. E para mim foi muito bom, porque eu conseguia revisar e ler com mais rapidez e mais facilidade. Então, eu conseguia avançar mais rápido naqueles tópicos do edital, que para mim foi muito bom. Então, muitas das vezes também eu já colocava, eu abro os dois materiais na tela, né, e coloco a doutrina do lado. Quando eu leio alguma coisa que tá ali naquela jurisprudência que eu não me lembro ou que eu não sei do que se trata, eu já vou no material. Meu material base até hoje é o extensivo do DD. E aí eu volto lá, dou uma lida. Então eu vou fazendo dessa forma. Mas a jurisprudência para mim ainda é bem difícil de estudar. E, o Rafael, você. E com relação às questões, você fazia simulado, você fazia as questões que eram disponibilizadas pelo próprio Dedicação Delta no extensivo? Como que você fazia as questões? Você tinha algum método específico, como esse da jurisprudência? E a lei seca? Dá uma explicada melhor para a gente como que você fazia essa relacionada à questão. Então, questões eu sempre tive muita dificuldade de responder. Porque às vezes eu ia responder, sei lá, errava 3, 4, 5 de uma vez. Eu falava, não, não vou responder porque eu tô errando tudo, é porque eu não sei nada. Voltava e mandava no material. Então, no início, eu negligenciei muito, muito mesmo a resolução de questões. E aí eu comecei a resolver quando saiu o edital de São Paulo.
Aí eu falei, não, eu vou resolver muitas questões. Eu vou pegar o tópico do edital que tá ali, hoje eu vou estudar administrativo. Então eu vou abrir ali um tópico e vou responder as questões. Então eu respondia, mesmo, sei lá, errando a maioria delas, eu respondia todas. Respondia tanto as do material, que vinha, que já vem, né? Acho que umas 20, 30 questões da meta. Só que eu tinha, sobrava algum tempo, dependendo da meta, e eu ia em plataformas específicas e respondia mais questões. E eu sempre respondia com o material aberto, ou a letra da lei, ou a doutrina. O que eu errava, vamos supor que eu errava uma palavrinha de artigo que eu confundi. Eu já ia no meu próprio material e marcava. Errei uma questão por confundir assim, assim, assado. Então, isso também me ajudava muito na hora de revisar, porque as bancas repetem as Muito, questões, muito, né? sim, muito. E as pegadinhas de lei seca são as Nós, mesmas sempre. mesmo sempre, exato, exato. Então, eu já marcava no meu material, errei tal coisa, porque eu pensei assim. Eu marcava, já escrevia dessa forma. Então, à medida que eu fui fazendo isso, que eu fui aumentando a minha quantidade de questões diárias, o meu rendimento também foi melhorando. Porque eu fui entendendo, né? A gente vai entendendo como que as bancas vêm cobrando. Então, eu fazia primeiro as questões da meta. Como eu emendei 2 cursos, um extensivo e um reta final, muitas coisas do extensivo que vieram nas metas de São Paulo estavam muito frescas na minha cabeça. Então, eu não voltava no material PDF, porque às vezes eu tinha lido, sei lá, 2, 3 semanas atrás. Então, eu já ia direto nas marcações, né? Que eu fazia, revisava pelas minhas marcações, e já ia direto para as questões também. E comecei a resolver muitas. Hoje basicamente, meu estudo é só por questões. Porque eu já tô num ciclo, assim, de maior revisão. Mas eu ainda resolvo as questões com o material do Word aberto, que eu vou marcando o que eu errei, ou o que eu pensei na hora de marcar determinada questão, ou se eu não sabia, marquei ali pelo chute. Às vezes a gente vai muito pelo feeling, né? Fala, não, isso aqui Sim, tá errado, isso aqui tá sim. muito restritivo, tá errado. Mas às vezes eu não sei o porquê, eu continuo fazendo até hoje, esses apontamentos das questões no meu material de base. Que isso vai me ajudando a revisar esses erros ou essas dificuldades, essas deficiências com maior frequência. E Então, é basicamente isso que eu gosto de fazer. o Rafa, tem uma colega que é a Larissa, ela até perguntou, e com a doutrina, se você inseria já o estudo da doutrina desde a fase objetiva, como que você fazia com a doutrina mesmo? O material de PDF de doutrina, né? Sim, então, quando eu comecei como extensivo, e eu estava bem perdida, eu fazia certinho todas as metas do DD, que eram metas, 5 metas semanais. Então, aí tinha lá o assunto, já vinha o material, só sentar e ler. E logo depois fazia as questões. No final de semana, quando não ficava nenhuma meta faltando da semana, que às vezes a gente não consegue realmente cumprir, isso é muito normal. Eu pegava e filtrava questões daqueles assuntos estudados na semana e resolvia. Aí tudo que eu errava, eu sempre voltava no material e fazia apontamentos. Mas a doutrina, na minha formação de base, o caderno de doutrina, o PDF, que doutrina mesmo, o livro, eu tenho aqui um monte, mas eu só uso para coisas muito pontuais. Eu sempre estudei pelo PDF do DD. Então, eu cumpria certinho porque eu estava formando a base, eu não podia pular. Não tinha como. Como é que eu vou pular um material denso? Ai, nossa, que preguiça de estudar atos administrativos com um material de 70 páginas. Eu não gosto de administrativo. Paciência, tem que estudar, tem que ler. Às vezes é muito chato, às vezes não rende, mas é disso que a gente precisa para a gente formar a base, entender o instituto e aí começar a aplicar. É igual eu falei, não dá pra gente querer fazer só o que a gente gosta. Eu particularmente, não gosto de administrativo. E é hoje a matéria que eu mais estudo, porque é a matéria que eu mais tenho dificuldade. Então, É, eu sempre estudei a doutrina. Os PDFs eu sempre usei. E como eu tinha muita dificuldade em organizar meus estudos, eu utilizava o cronograma que era disponibilizado pelo curso. isso é muito interessante, né? Porque eu sempre falo isso. Muitas pessoas negligenciam, às vezes, o estudo da doutrina. Mas a gente precisa entender, assim como você falou, Rafa, que a gente precisa formar uma base. Porque a partir do momento que a gente formar uma base, aí a gente vai entrar num ciclo de revisão muitas vezes eterno. Que é o Sim. momento que você hoje está.
você já tem uma base formada e em questões pontuais, em temáticas pontuais, você volta no material, revisa e já Exatamente. está revisado. Exatamente. E, o Rafa, qual que você acha que foi assim a diferença de um estudo para a fase discursiva, da objetiva para a discursiva, da discursiva para o oral? Você já passou por todas essas fases. O que você acha que muda de um estudo para o outro que você pode passar para o pessoal? Então, a base é a mesma. Você vai utilizar aquele conhecimento para todas as fases. O que eu vejo de diferente é a forma como você mostra esse conhecimento. Na objetiva é muito mais fácil você estar lá com a prova, sentado, concentrado, em silêncio, e marcar um X. Você poder pegar uma caneta e riscar a prova. Isso para mim é essencial. Já na discursiva, você precisa aprender a articular um raciocínio. Você lê o. Por isso que a base é tão importante. Na prova objetiva, às vezes uma base, ela não é tão importante, apesar dela ser sim, ela não é tão importante porque marcar X não te exige a articulação de um raciocínio. Já na discursiva, você precisa aplicar tudo aquilo que você aprendeu, inclusive letra de lei, porque quem acha que não cai letra de lei em prova discursiva e prova oral tá muito enganado, cai demais. É muito diferente, você tem que. Não é simplesmente ir lá e decorar, você tem que entender por que é daquela forma. E poder explicar com clareza, seja no papel, numa prova discursiva, ou seja numa prova oral, falando, para você conseguir passar aquela informação de uma forma correta para a pessoa que está te examinando. Então, assim, a base ela é a mesma. Você vai estudar para todas as fases na doutrina, na letra da lei e na jurisprudência. A diferença é a forma como isso vai ser passado, né? Como você vai conseguir articular esse raciocínio. Eu tenho não uma dificuldade, eu tenho um pouco de preguiça, vou ser bem sincera, em escrever. Eu gosto, eu sempre gostei de escrever, mas eu tenho um pouco de dificuldade em treinar discursiva. Então, eu negligenciei um pouco essa parte. Para São Paulo, na primeira fase, na primeira prova que eu fiz, foi o curso que eu fiz também de correção, inclusive do Dedicação Delta, que eu fiz, para poder aprender mesmo ali a parte de discursiva. Depois, eu fiz mais 2 cursos, mas assim, fazia e tal, eu só queria entender se eu. Só queria ver se eu conseguia ali aplicar o que eu sabia na questão. Então, eu estudava muito a discursiva de forma topificada. Então, eu topificava o que eu falaria, para eu não precisar desenvolver todo o texto, até pela rapidez, né, de responder mais questões. Então, eu topificava ali o que mais ou menos eu falaria na discursiva. Mas a preparação, assim, para mim, foi a mesma coisa. Para a prova oral, eu treinei muito conceito, eu tinha muita dificuldade em conceituar coisas, falar sobre natureza jurídica e realmente o conceito. Então, eu treinei muito essa parte. Mas, às vezes, o próprio conceito tá ali na letra da lei. Tem muita lei hoje que conceitua vários institutos. Então, o estudo é o mesmo. Você vai ler a letra da lei, vai ler a jurisprudência, tem que estar super atualizado. E a doutrina também ela é inevitável. Em Pernambuco mesmo, na prova de penal, era integralmente doutrinária. Não tinha nada de jurisprudência. Então, não muda. É só a forma de aplicar aquele conhecimento que muda entre uma fase e outra. Para mim, né? Sim. É muito interessante você falar isso, porque a gente às vezes não muda o estudo em si, mas muda a forma de aplicar esse ensinamento na prática, no sentido fazendo questões discursivas ou treinando para fase oral. E Rafa, me fala uma coisa, por que ser delegado de polícia? O que te motivou a isso? Como que hoje você fala assim, nossa, eu quero ser delegado de polícia? Por quê? Qual que é o motivo? O que te inspira na nossa profissão? Então, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Essa rotina, como eu falei bem lá no início, essa rotina de estudar e tal, é muito difícil para mim, porque eu sou essa pessoa mais agitada. Então, a rotina, às vezes, ela me incomoda. E, apesar de algumas pessoas que eu conheço hoje que exercem falarem que existe sim uma rotina no exercício do cargo de delegado, eu me vejo sendo uma melhor profissional.
exercendo o cargo de delegado, porque eu me identifico mais com as matérias, eu me identifico mais com a parte ali da investigação. E também uma parte que me interessa muito é o contato direto com as vítimas. Eu sempre, todas as vezes que me perguntam, eu sempre falei que esse contato direto com vítimas é uma parte que me toca muito e que eu tenho interesse em continuar não, em fazer. Porque, sei lá, no cargo de promotor ou juiz, você tem o contato ali na instrução. Então é um contato, às vezes, muito formal. A pessoa está instruída, ela às vezes não fala o que tem que falar, ela né, já passou um tempo dos fatos. Então, o contato com a vítima, aquela proteção que geralmente o delegado dá, proteção, aquela proteção inicial, aquele contato inicial, aquela, aquela, aquela forma que você tenta ajudar a pessoa, para mim é muito importante. Então, eu vejo hoje, me vejo exercendo o cargo de delegado justamente por isso. Eu quero ter esse contato com as pessoas e principalmente com as vítimas. Então, e pela dinamicidade, né, também do cargo, é o que me motiva, é o que me faz querer exercer. Interessante você falar isso, porque eu tenho uma frase assim, eu não, né? Muitas pessoas falam que na polícia tem lugar para todo mundo. Para aqueles que gostam muito mais de serem operacionais, para aqueles que gostam de voar em um helicóptero, para aqueles que gostam de ficar dentro da sala despachando ou relatando inquéritos, para aqueles que gostam de sair para a rua, investigar, fazer campana, para aqueles que gostam de fazer licitação, gente. Tem lugar na polícia que para as pessoas que não, eu gosto de mexer com direito administrativo. E tem gente que faz licitação dentro das polícias brasileiras. Sim, sim. Então tem lugar para todo mundo. Mas eu te falo que o diferencial de você ser delegado de polícia é participar do chamado ciclo completo. Porque você pode fazer todo o trabalho policial. Diferente do que acontece às vezes na Polícia Militar, por exemplo, do que acontece na Polícia Rodoviária Federal. O cargo de delegado de polícia te permite isso, porque permite que você veja a ocorrência, investigue, prenda em flagrante e comunique o Poder Judiciário. Então, o ciclo completo, inteiro. E isso das vítimas é impressionante, é impressionante. Só para passar uma história, semana passada a gente atendeu um caso no plantão e no final a gente ouviu a vítima, conseguimos recuperar a motocicleta dela e ela agradeceu. Porque você consegue às vezes mudar a vida dessa pessoa. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas dessa pessoa, aquele dia você conseguiu salvar. Exatamente. E, e Rafa, me fala uma coisa, se hoje você já com aí alguns anos de estudo já, que dica que você dá para aqueles que estão começando hoje? Começando assim agora, falando assim, olha, se por exemplo um colega aqui mandasse mensagem, teve realmente um colega que mandou, o Yuri Oliveira, mandou. Que dica que você dá para o Yuri, para aqueles que estão começando agora o estudo? Uma dica de estudo, primeiramente, é não negligenciem nada. Não negligenciem o estudo da lei. Não negligenciem o estudo da doutrina. Ele não é secundário. Na formação de base, ele é imprescindível. E, principalmente, não negligenciem o estudo da lei, que apesar de muita gente achar chato, ele é essencial. E à medida que você vai lendo, você vai aprendendo e interpretando várias outras coisas que antes você não entendia. Então, assim, não negligenciar nenhum desses pilares. Todos eles são importantes. Ah, porque o método tal, não negligencie. Às vezes, uma doutrina, um material de doutrina ali, que no dia são 80 páginas e você está morrendo de preguiça de ler, é um material que vai te clarear vários assuntos. É um material que vai te. Um material que vai te fazer formar uma base para todas as provas que você vai fazer, principalmente as discursivas e as orais, que você precisa articular um raciocínio. E uma dica, assim, um conselho mais, para quem está começando, eu falo para não se comparar com ninguém. Eu sei que é muito clichê eu falar isso, mas ao mesmo ponto, do mesmo jeito que é clichê eu falar, é clichê que isso acontece com 90% das pessoas que começam. Porque eu vejo hoje,
Eu recebo muitas mensagens das pessoas me dizendo, nossa, o que você fez? Qual o método que você utilizou? Gente, às vezes simplesmente não tem método. Ai, qual o método mais eficiente de lei seca? Às vezes não tem. A gente vê com essa crescente. é, Virou um comércio, né? Essa questão aí de estudo para concurso público. Então a gente vê muita gente vendendo muito método, um método assim, um método assado, não sei o quê. E às vezes não vai ter isso. Você vai ter vários materiais bons, direcionados, que vão te acelerar. Mas não vai ter um método para tudo. Então, não se comparem com, às vezes, alguém que, sei lá, passou com 6 meses de estudo. Primeiro, você nem sabe se isso é verdade. Porque falar na internet todo mundo fala. Mas só a gente que tá ali, a gente sabe o que a gente tá passando. Então, assim, não fiquem se comparando com pessoas que passaram em menos tempo, com pessoas que avançaram em menos tempo que você. Primeiro, que você não sabe se é verdade. Segundo, que cada um tem uma realidade. Tem gente que não precisa trabalhar, que consegue se dedicar só aos estudos. Tem gente que trabalha, que cuida de casa, que cuida de filho. Não dá pra gente comparar a rotina de uma pessoa que só estuda, com uma pessoa que tem que fazer, que tem que trabalhar, tem que fazer atividade doméstica. Então, assim, eu vejo muita gente se frustrando de forma totalmente desnecessária, colocando uma pressão totalmente desnecessária, por simplesmente se comparar com algo que não tem comparação. Objetivamente, não dá para você comparar. Então, assim, eu acho que a comparação ela atrapalha muito, a gente se coloca uma pressão totalmente desnecessária em cima de algo que por si só já é muita pressão em cima da gente. Passar num concurso, a gente às vezes condiciona toda a nossa vida a passar num concurso. Ah, depois que eu passar num concurso, eu vou fazer isso. Depois que eu passar num concurso, eu vou arrumar um namorado. Depois que eu passar num concurso, eu vou cuidar do meu corpo. E, assim, às vezes essa comparação ela atrapalha demais. Porque a gente já se coloca muita pressão. Então, o conselho, na verdade, que eu dou é justamente não se comparar, tentar fazer o que tiver ao alcance de vocês, de acordo com as condições que vocês têm, e ser resiliente, porque precisa. Muito, muito mesmo. E, Rafa, a gente já está se dirigindo para os nossos finalmente. Eu queria, em nome do curso, agradecer, viu, a disposição de hoje você estar aqui 8 horas da noite, numa quarta-feira, com a gente, é, demonstrando como realmente é a realidade, como é a realidade do concurseiro. Isso que você falou é muito interessante, porque as pessoas às vezes me olham e falam assim, nossa, você foi aprovado em 4 concursos, delegado, né? Somando com outros, e você já tem aí 2 aprovações, tá indo pro oral em São Paulo. E acham que é tudo um milagre, às vezes não, porque a gente tem um método específico. E não, a gente passou por tudo que vocês aí, que hoje todos que passaram aqui já passaram. Já Sim, passaram. Existem exceções, sim, mas todo mundo passa pelo mesmo caminho que é difícil, quer ficar em casa sem os amigos, quer abrir mão de sair com os amigos, de às vezes de ter um companheiro ou uma companheira, de ter um relacionamento, sim, porque não são todos que entendem. E eu exatamente. lembro uma coisa que é verdade, o método quem faz é a gente. O método, às vezes, cada um tem uma loucura. Eu tenho uma loucura, você tem a sua. Sim. E para a gente encerrar, eu queria deixar esse espaço aberto para você. Pode ficar à vontade, o tempo é seu. De coração, o curso Dedicação Delta, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada. Eu também quero agradecer a você, Matheus, pela disponibilidade, né? Você me falou que estava saindo do plantão, veio correndo para a gente poder. Tava de terno até agora. Pois é, então, assim, é muito importante a gente dispor desse tempo para a gente poder ajudar pessoas que estão começando. Quando eu comecei, eu não tive isso. Tanto que eu comecei bem, como eu falei antes, bem aleatório, sem saber o que eu tinha que fazer. E eu não tinha essa visão macro de concurseiros que falavam sobre a realidade. A gente vê muita gente falando de todas as aprovações, de todas as conquistas, mas às vezes a gente não vê uma pessoa que fala a realidade. Que fala, nossa, ó, beleza, eu passei em 2 concursos. Eu provavelmente vou ser cadastro de reserva nos 2. Mas
antes desses concursos, eu reprovei em um monte. Eu passei por um monte de coisa e todo mundo vai passar por alguma coisa que pode atrapalhar, que pode, sabe, fazer desvirtuar um pouco daquele caminho. Então, eu acho muito importante que o curso ele abra essa oportunidade para pessoas reais, digamos assim, que acabaram de ser aprovadas, que elas mostrem que não é, às vezes, a realidade que a gente vê o pessoal vendendo na internet. Que é uma realidade diferente e que é uma realidade igual a que todo mundo passa em casa. Com dificuldade para concentrar, com dificuldade de avançar no conteúdo, é, com dificuldade de entender que o tempo, ele, para mim, vai passar de uma. Ele vai. O meu tempo, ele para passar, ele vai ser diferente, às vezes, de outro. Então, assim, eu acho muito importante esse espaço. É, queria agradecer ao Dedê por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sempre falo realmente o que aconteceu comigo. Eu tive bons resultados, eu considero, mas também tive péssimos resultados. E minha trajetória, ela não foi linear, ela não é linear, porque apesar de ter passado em Roraima e em Pernambuco, eu vou continuar estudando. Eu tenho a prova oral de São Paulo Vem para São e Paulo, você vai ser delegado aqui em São Paulo comigo. então, por ser bem pertinho daqui da minha cidade, é bem provável que, se eu for aprovada, eu opte por São Paulo, né? Se eu tiver Vem. essa opção. Mas aqui vai ter prova em Minas Vai também, né? prestar também em Minas, né? Dia 26 de janeiro, né? Salvo engano. Isso, 26 de janeiro. E é isso, eu queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pelo espaço. É muito bom poder falar um pouco sobre a realidade do que é estudar para concurso. É isso aí. Rafa, em nome do curso, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Agradeço também aqui a presença dos colegas que perguntaram, que participaram aqui com a gente. E dizer, pessoal, que semana que vem um outro convidado vai estar aqui para passar uma outra diferente realidade. Porque o que nos une, pessoal, o que nos torna realmente humanos são as nossas diferenças. São as nossas diferenças. E Exatamente. semana passada a gente teve a Fátima, que deu uma outra perspectiva. Hoje a Rafa deu outra. E a gente vai cada vez mais aprendendo. Rafa, muito obrigado, viu? Em nome do curso. Obrigada, eu. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, Foi um gente. prazer. Até a semana que vem. Tchau, tchau.